Jesus. Até aqui o Senhor tem nos dado a sua graça e a sua misericórdia. Vamos continuar o nosso assunto de domingo, irmão. Nós começamos na terça e passamos domingo, e agora vamos continuar o mesmo assunto. Joel, profeta Joel, capítulo de número 2, versículo 28. Joel, capítulo de número 2, versículo 28. Quem estava aqui terça-feira passada? E domingo? Continuando o mesmo assunto, irmão. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Senhor Deus. Que a sua palavra, Senhor, fale conosco. Deus nos faça entender a tua palavra, entender a tua vontade, entender, ó Pai, conforme a tua vontade, Senhor. Que a tua palavra alcance local e morada em nosso coração. Que possamos, ó Deus, no teu nome, confiar na tua palavra e crer nela, Senhor, para que ela molde e trabalhe e mature a minha vida, no nome de Jesus. Amém, irmão? Podeis assentar, irmão. Você crê, irmão, que esta palavra é para você também, irmão? Você crê ou não, irmão? Diz que a fé vem pelo ouvir. Você crê que esse derramamento do Espírito já está acontecendo, já vem acontecendo, ou você crê que vai acontecer? Está? Aqui que está a questão, irmão. Ou eu creio nisso para a minha vida, para a minha família, ou eu creio nisso para a minha vida e para a minha família, ou eu não creio. Eu tenho que entender que esta manifestação da glória de Deus é para mim também, é para minha família. Esse derramamento do Espírito é para mim, é para minha família, é para os meus filhos, é para minha vida. Quando eu creio nisso, eu começo então a buscar estar cheio, esta unção, essa graça de Deus na minha vida. A partir dessa busca, desta insistência, deste trabalhar de Deus, é que eu vou alcançar o propósito de Deus para a minha vida. Eu tenho que ensinar isso aos meus filhos. Eu tenho que ensinar isso à minha família. Eu tenho que colocar isso no coração da minha família, para que a minha família comece a buscar esta unção, esse derramamento do Espírito, para que o Espírito do Senhor venha batizar-me, revestir-me, venha renovar a minha vida e venha através disso, irmão, me tornar um instrumento de uso poderoso nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmão? Então, o que eu proponho hoje para encerrar aqui essa questão do assunto? Até porque depois que eu comecei ele lá atrás, eu percebi que a escola bíblica também será ensinado sobre o Espírito Santo. Então, nós vamos dar a última palestra aqui sobre essa questão do Espírito. E depois você vem na escola bíblica, que vai continuar falando sobre revestimento, sobre unção, sobre batismo com o Espírito Santo. Então, para isso, eu resolvi estudar aqui os escritos de Lucas, né? Lucas escreveu o Evangelho e o livro de Atos.
E eu quero que você me acompanhe. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? O que eu quero ensinar ou aprender com isso, irmão? A questão de você entender que os discípulos enxergavam essa manifestação espiritual assim como nós enxergamos no pentecostalismo. Os discípulos enxergavam essa forma, essa manifestação de Deus, assim como nós enxergamos. E eles criam e buscavam esta unção de Deus. E eu quero que você observe como Lucas escreve isso, como Lucas passa esta mensagem. Amém? Então abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, para que nós possamos então, a partir daí, entender essa questão no Evangelho de Lucas. Capítulo 1, versículo de número 41, 1:41, que diz assim: E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi o quê? Isabel foi o quê? Cheia do Espírito Santo. Fato. Maria foi visitar Isabel. Ambas eram primas. Maria vai visitar Isabel. Maria, grávida do Senhor Jesus. No seu ventre estava sendo gerado o Salvador. Isabel, grávida de João Batista. No seu ventre estava sendo gerada João Batista, filho de Zacarias, do sacerdote, profeta Zacarias. Quando Maria vai visitar, que chega perto de Isabel, que salta Isabel, João Batista salta dentro do ventre. Ele já reconhece na saudação que era a mãe de Jesus. Quem fez isto? O Espírito do Senhor. E Lucas escreve: Isabel foi. Isabel foi o quê? Isabel foi cheia do Espírito Santo. Aí você pergunta, cheia do Espírito e... Versículo 42. Isabel foi cheia do... O texto continua: E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu... Isabel, cheia do Espírito Santo, profetiza. Isabel, cheia do Espírito Santo, profetiza. Lucas faz um elo de ligação entre ser cheio do Espírito e profetizar. E eu preciso entender isso aqui, irmão. Paulo trabalha essa questão ser cheio do Espírito e também manifestação espiritual, mas em um contexto diferente. Mas Lucas trabalha aqui, parece que Lucas vai escrevendo e dizendo: olha como o Espírito Santo manifestava nos discípulos. Olha como o Espírito Santo manifestava na igreja, no começar do ministério de Jesus. Há muitas pessoas que dizem que profecia não existe. Há pregadores que chegam a dizer que isso é falácia. Mas Lucas, principiando seus escritos, que já, quando Lucas escreveu, a igreja já estava andando, a igreja já existia, já tinha sido batizado com o Espírito Santo, o povo já estava trabalhando, e Lucas começa a escrever aqui o seu livro, e ele já vai mostrando que o Espírito do Senhor vinha trabalhando sobre os servos de Deus. Parece que dá a entender que o Espírito que profetizava no Velho Testamento, no judaísmo,
é transferido para profetizar no povo de Jesus. Dá a entender que havia uma contradição entre se permanecia a unção do Espírito sobre a igreja ou não. E Lucas vem escrevendo e diz: olha, quando encontrou com Maria, que Maria saudou Isabel, João Batista mexe no ventre, Isabel, cheia do Espírito, profetiza. Eu tenho que crer nisto. É para mim. Ser cheio do Espírito usado por Deus é para mim. É para minha família. É a partir daqui que há uma manifestação do poder e um fortalecimento para pregar o Evangelho e para edificar a igreja. A manifestação do Espírito, ele vem para ratificar o Evangelho, ou seja, para mostrar ou evidenciar o Evangelho de Jesus e para maturar, edificar a igreja do Senhor. Por quê? Porque o Espírito do Senhor começa a falar no meio da igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Eu tenho que pegar isso para mim. Eu tenho que entender isso para mim, irmão. Eu tenho que passar isso para minha família e dizer: olha, o Senhor há de usar vocês em dons espirituais. O Senhor há de levantar na sua casa profeta, há de levantar homens de visão, de revelação, de sonho, de cura, de poder de Deus. Eu tenho que passar isso adiante. Versículo de número 67. Versículo 67. Olha o que diz a palavra. O cântico de Zacarias depois do nascimento de João Batista. Isabel era estéril, Zacarias já velho, não podia ter filho, engravida. Surpreendentemente, Zacarias duvida, fica mudo. João Batista nasce. Quando ele escreve o nome de João Batista em uma tabuazinha e diz: o nome dele será João. Com isso, Zacarias agora, cheio do Espírito Santo e Está vendo como é que Lucas coloca uma coisa e acrescenta manifestação pentecostal no meio do seu livro, dizendo: olha, não parou, existe, é real, louvado seja o nome de Jesus. Eu tenho que crer nisto. Isso é para a igreja, irmão. Eu não posso contentar com a minha vida sem a manifestação espiritual. Todo dia, eu tenho que buscar a Deus de tal forma que o Senhor venha derramar sobre mim o seu Espírito, venha encher a minha vida de tal forma a ser usado por Deus. Lucas evidencia o fato de ser cheio do Espírito com a questão de profetizar. Se você olhar o contexto, você vai entender que Lucas já estava escrevendo, que o Evangelho de Lucas já foi escrito no tempo que a igreja já estava pregando, já tinha sido batizado com o Espírito Santo, já tinha tempo que estava pregando. Então, quando ele escreve o texto, ele estava dizendo: lá, no tempo de Jesus, já era assim. Quando alguém era cheio do Espírito, profetizava. Olha para mim, irmãos. Na sua casa pode acontecer. Na sua família pode acontecer. Na sua vida pode acontecer. Eu tenho que crer. Agora, crer não é o fato de dizer: não, eu creio. Porque crer, todo mundo crê.
Até o diabo crê. Agora, o fato de crer me leva a buscar, a querer para mim, a desejar isso na minha casa, a querer que isso manifesta na minha casa, na minha família, na minha vida, a querer que isso faça parte todos os dias. Zacarias, cheio do Espírito, profetizou. Aleluia. Deus pode usar a sua vida em profecia e edificar a vida de outra pessoa. Deus pode usar a sua vida e edificar a vida de outra pessoa. Pense nisso, irmão. O Espírito do Senhor pode tomar a sua vida, enchê-la de tal forma que você pode edificar a vida de outra pessoa. Maturar a vida de outros. Seguindo aí, irmãos, os escritos de Lucas, Atos capítulo 2, aí você já conhece o texto, né? Atos capítulo 2, que também foi Lucas que escreveu. Atos 2, verso 4. Ele torna a fazer o mesmo elo de ligação. Ele diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Alguns teólogos podem justificar que eles falavam numa língua da terra conhecida. Perfeito, era necessário. Mas isso não invalida o fato de o Senhor te usar hoje em língua estranha de forma desconhecida. Paulo fala ainda que eu falasse a linguagem dos homens e dos anjos. Depois Paulo escreve também que eu devo orar na minha carne, mas devo orar também em espírito. Depois Paulo fala no capítulo 14 de 1 Coríntios que eu devo profetizar, mas eu devo falar em línguas, mas devo também profetizar. Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Paulo ali já está falando de uma língua desconhecida. Porque Paulo fala assim: quem fala em línguas fala com e não aos homens. Então a língua ali já era desconhecida. O que eu quero dizer com isso, irmão? Lucas faz um contexto de profecia e começa dizendo aqui o seguinte: o que Lucas começa dizendo aqui? Aquilo que Joel profetizou começou a ser derramado. Quando você lê o texto, Pedro levanta e fala exatamente o texto de Joel. Quando Pedro levanta para pregar, no versículo 16 do capítulo 2, coloca aí, meu filho. Versículo 16 do capítulo 2, ele coloca: mas isto é o que foi dito pelo profeta, versículo 17, nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda, vossos filhos e vossas filhas, vossos jovens terão, os vossos velhos sonhar. Lucas diz que Pedro cria que aquilo que Joel profetizou começou a acontecer no nome de Jesus. Quem é que deve falar em línguas? Toda a igreja deveria falar em línguas, porque a Bíblia diz que edifica a si mesmo. E se edifica a mim, eu devo falar. Que dia? Todos os dias. Que dia? Todos os dias. Que dia? Todos os dias. Tem pessoas que esperam transbordar do Espírito para ele falar em línguas. Falta-lhe conhecimento. Eu preciso, no nome de Jesus Cristo, parar e pensar: se eu continuar falando em línguas, eu vou edificando a minha vida.
vida. Eu não preciso esperar um mover tão grande. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo todos os dias. O profeta Joel profetiza. Pedro pega o texto e diz: olha, começou. E eu creio que dura até hoje, em nome de Jesus. E é isso, irmão, inauguração da igreja. Nós estamos no tempo da igreja. Enquanto existir o tempo da graça, o tempo da igreja, existirá derramamento do Espírito para aqueles que crerem e buscam no nome de Jesus. Eu não posso deixar com que isso seja para os outros. Eu tenho que crer que isto é para mim. Eu tenho que crer que isto é para minha família. Eu tenho que crer que isto é para os meus filhos. Eu tenho que crer que isto é para os meus netos. Então eu tenho que pegar esta promessa e tomar posse dela e levá-la para minha casa e começar a dizer: Senhor, batiza aqui. Batiza aqui na minha casa. Não precisa chegar na igreja. Eu preciso levar isso para minha casa e dizer: Senhor, batiza aqui, batiza aqui, batiza aqui. Em nome de Jesus, eu preciso ouvir profecia, língua estranha, poder de Deus na minha casa, em nome de Jesus. Pai de família desleixado, mãe de família desleixada, fria, pessoas que empurram o evangelho de qualquer jeito, os filhos não entendem nada, não conhecem nada, não busca, aí o filho nasce, cresce, faz 18 anos, faz 20, vai para a faculdade, não sabe nada do evangelho. É porque você não ensinou para ele que existe uma promessa para ele, para a filha dele, para os filhos dele, para os seus netos. Existe uma promessa. Que promessa é essa? Ser cheio do Espírito Santo. Seus filhos profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão, no nome de Jesus. Eu tenho que buscar isso, colocar isso na minha casa, implantar essa ideia lá na minha casa, até que os meus filhos falem línguas no nome de Jesus, até que os meus filhos profetizem em nome de Jesus. Pastor, mas lá nem eu profetizo. Como seria a sua família se você levantasse, se você fosse um homem que tivesse revelação de Deus? Que quando tivesse alguma coisa para acontecer, Deus revelasse a você. Como seria a sua família se o seu filho entrasse dentro de casa e Deus já o tomasse você em profecia e profetizasse para ele? Que forma seria a sua família? Como seus filhos olhariam para a igreja se olhassem em você e vissem você cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da unção de Deus na sua vida, cheio da graça de Deus, a presença do Todo-Poderoso? Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, versículo 8, irmão. 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse aos principais do povo: vós anciões. Talvez você lê o texto, não dá para ler todo o texto. Quando houve a cura do coxo, que Pedro foi preso, e eles disse a eles que não deveria pregar o evangelho. E Pedro diz: convém-nos obedecer a vós ou a Cristo? Aqui nós lemos, e Pedro, cheio do Espírito Santo, disse aos principais do povo, os sacerdotes, eles estavam prontos
para a morte, cheio do Espírito, a coragem dentro de Pedro, cheio do Espírito pronto para enfrentar o que tivesse à frente. Você acha que naquela época um homem igual Pedro, olhar para os principais do sacerdote, apontar o dedo, sabe quem curou esse homem? Foi o Cristo que vocês mataram? Ninguém teria coragem de falar isso. Mas Pedro, cheio do Espírito do Senhor, Deus falou. Eles tiveram que soltar Pedro. Eles tiveram que soltá-los. Não tinha como mantê-los. Por que não? Porque Pedro estava cheio do Espírito de Deus, no nome de Jesus. Tem gente que, irmãos, tem gente que fracassa rápido demais, desanima rápido demais. Tem gente que sabe cair, mas não sabe levantar. Tem gente que sabe parar, mas não sabe arrancar de novo. Tem gente que não sabe nascer das cinzas. Hoje nós vemos muitas pessoas fracas, debilitadas espiritualmente, pasmado. Qualquer palavrinha fere, magoou-me, doeu-me. Tem que ser cheio do Espírito de Deus. Se for para morrer, até morrer vou, em nome de Jesus. Coragem, ousadia vinha porque a igreja estava cheia do Espírito de Deus. Por que está acontecendo isso? Quantas pessoas eu já vi, irmão, chega em mim e fala, não, magoado, triste, falou isso, falou aquilo. Se Deus está na sua vida, a única coisa que te para, só Deus. Só Deus. Se tiver que levantar, eu vou levantar 10 vezes. Se tiver que sair do chão e acordar de novo, eu vou levantar de novo. Por quê? Essa força, ela vem da presença do Senhor, Deus dos exércitos. A igreja vem marchando há mais de 2000 anos. Pessoas presas, leão que devorava, soldados que cortavam o pescoço, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo degolado, Tiago arrastado com um cavalo no meio de Jerusalém, outros levados à espada, homens que eram mortos, outros que foram queimados, outros que foram destracerados com o leão. Mas a igreja vai marchando, nada parou a igreja. O que ela tira, irmão? O Espírito do Senhor, Deus sobre a igreja. Não teve reis, pessoas, sacerdotes, soldados, exércitos que parou a igreja. Porque os homens tinham isso aí, ó. Pedro, cheio do Espírito Santo. 4:31, meu filho, põe aí. 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos, cheios do Espírito Santo, e anunciava com... Se você for ler o texto seguinte, já diz que o coração e a alma da multidão era um. Se você ler o texto anterior, ele vai dizer que enquanto estende a tua mão para curar e para que façais sinais e prodígios pelo nome do Santo Filho Jesus. A igreja orando diz, Senhor, enquanto nós vamos aqui,
o seu poder vai manifestando, a sua glória vai curando, nós vamos pregando, o Senhor vai trabalhando. Ele estava orando, irmão, oração dele, Senhor, enquanto o Senhor vai fazendo cura, vai operando milagres, vai salvando almas. Eles orando, a Bíblia diz, moveu-se o lugar, tremeu. Lucas aqui faz associação ao primeiro batismo, capítulo 2, versículo 4. E houve-se um grande estrondo, moveu-se o lugar e todos foram cheios do... Lucas faz uma associação aqui dizendo, olha, aquilo que aconteceu lá, voltou a acontecer de novo. E fala algo, ó, todos foram cheios do Espírito Santo. Qual era o resultado? Anunciava a palavra de Deus com coragem. Com coragem. Aleluia. Com coragem. O que faz isto? O que faz isto, irmão? O Espírito, olha para mim, irmão, o que faz isso? O Espírito Santo. O que vai fazer o seu filho resistir na faculdade é o Espírito Santo. Por quê? Porque todas as vezes que alguém bater contra ele, ele terá coragem para resistir e coragem para falar aquilo que Deus tem posto no seu coração, no nome de Jesus. Atos capítulo 6, verso 8. Incrível como que Lucas vai falando versículos de forma tão magnífica, que ele vai colocando, associando essa questão de ser cheio. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia e grandes. O que Estevão tinha? O Espírito, poder, o Espírito Santo. A raiva do povo judeu é ver Estevão curando pessoas. A raiva do povo que foi matar Estevão é porque ele estava curando pessoas. Aonde Estevão passava e falava tinha milagres. Deus fazia coisas extraordinárias. Abre o texto aí para nós finalizar aqui, irmão. Atos 7, 55. Atos 7, 55. Atos 7, 55. Mas ele estando, fixando os olhos no céu, viu? Para aí, irmão. Quando você está cheio do Espírito, Deus se revela a você. Sabe o que move aqui, irmão? Quando as pessoas querem tirar a minha fé, quando o diabo tenta colocar na minha mente, quando o diabo tenta abalar a minha segurança em Cristo, cheio do Espírito, eu consigo ver a glória de Deus. Eu consigo ver a glória de Deus. Por quê, irmãos? Porque com os olhos fechados, eu não estou vendo a terra e nem vendo dificuldade, mas eu estou conseguindo ver a glória de Deus. A glória de Deus. Quando os problemas vêm, quando vem dificuldade, quando eu não posso enxergar a saída, eu posso fechar os olhos e ver a glória de Deus no nome de Jesus. Por que estou falando assim? Estevão estava apedrejado, dando os últimos suspiros, caminhando para a morte, para ser executado. Quando lhe falta força física, o Espírito Santo abre o céu e diz: olha para onde você vai vir, Estevão.
Olha para onde você vai chegar. Você está olhando os problemas? Esqueça os problemas. Enchei-vos do Espírito Santo, porque Deus vai revelar o céu. Não, irmãos. O que eu quero que você entenda é que tudo isso foi profetizado por Joel para a minha vida e para a sua vida. Os homens, os profetas desejavam estar nessa época que nós estamos hoje. Nós temos o privilégio de estar no templo do Espírito Santo, aonde a glória de Deus é permanente. O que falta? Crer. Acordar pela manhã e dizer: é para minha família. Você crê nisso, irmão? Aleluia. Se Deus chamou você e a sua. Chamou você e a sua. Ah, pastor, meu filho está rebelde. Não tem problema. Leva ele na oração, coloca ele perto de você, põe a mão na cabeça dele e começa a dizer: Deus, leve essa criança a profetizar. Leve essa criança a profetizar. Deus, coloque a mão nessa criança para que essa criança seja cheia do Espírito de Deus. É para mim e para você. Para nós, Deus nos chamou para ser cheio